GWM Power P30. O mercado de picapes do Brasil acaba de receber uma nova opção. A GWM vem aqui apresentar esse carro para a gente hoje no interior do Rio Grande do Sul. Estamos aqui na região de São Francisco de Paula para conhecer a mais nova picape do mercado brasileiro, a Power P30. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. E vamos entender então agora quais são os atributos que a Power P30 tem para brigar nesse tão acirrado mercado de picapes da categoria média no Brasil. Vamos começar falando então do motor. É um motor turbo diesel 2.0, 2 litros e entrega até 184 cavalos de potência e 49 kgfm de torque. E esse motor, acoplado a um câmbio de 9 marchas, permite que essa picape faça de 0 a 100 km por hora em 11,2 segundos, que é, digamos, não é o tempo melhor do mercado, mas também não é o pior, e acaba sendo um desempenho bastante ok, bastante adequado para uma picape que pesa ali por volta de um pouco mais de 2.200 quilos. Então, construída com chassis e carroceria montada sobre o chassis, com aquela típica e boa receita de utilização de uma picape desse porte, que é suspensão dianteira independente, suspensão traseira com eixo rígido, acoplado ao chassis por um sistema de molas semi-elípticas, o famoso feixe de molas, e com a opção de bloqueio do diferencial traseiro, que ao considerarmos também que ela tem tração 4x4 e reduzida real, permite que ela também tenha uma boa capacidade off-road, até porque ela tem 227 milímetros de vão livre. Ela vem equipada também com vários dos assistentes atuais, tão conhecidos como ADAS, né, que é o Advanced Drive Assistance Systems. E ela é de nível 2, ou seja, ela tem controle automático da velocidade de cruzeiro, adaptativo, baseado na distância do carro da frente, tem todo o sensoriamento de ponto cego, tráfego cruzado e centralização de faixa de rolamento, ou seja, ela é bastante completa nesse sentido. Assim como também é completo as questões relacionadas a conteúdo de conveniência, conforto e segurança. Então, com todos esses predicados, a Power P30 quer disputar esse tão acirrado mercado das picapes médias do Brasil. E para isso, estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, nessa região de São Francisco de Paula, para você ter uma ideia, mais ou menos umas 2h30 de Porto Alegre, justamente para poder conhecer o produto e agora o que eu vou te mostrar na sequência, que é o test drive que a gente fez em condição off-road. Bom, então cá estamos, né? Primeiro contato com a picape GWM Power P30. Esse é o nome completo dela. Bom, primeiras impressões e já no off-road, ó, para dar uma olhadinha rápida aqui, ó. Estamos aqui beira de represa, os carros aqui à nossa frente. E estamos aqui então conhecendo esse lançamento da GWM, que então entra no segmento das picapes médias. E ela já traz um produto aqui pensando talvez nesse perfil um tanto mais conservador do público que costuma comprar picapes aqui no Brasil. Então ela chega com uma picape como tradicionalmente é, montada com chassis e carroceria sobre o chassis, suspensão dianteira independente, suspensão traseira com eixo rígido e trabalhando com molas semi-elípticas, né, o famoso feixe de molas. Pois bem, e para seguir essa receita tradicional, ela ainda traz um motor turbo diesel 2 litros que entrega até 184 cavalos de potência, 49 kgfm de torque, e isso acoplado a um câmbio de 9 marchas do tipo automático. E interessante, projeto e construção, fabricação da GWM, então é um câmbio exclusivo deles.
E é uma receita interessante. Esse primeiro contato aqui a gente já consegue perceber que ela é confortável na ambientação aqui interna, sistema de direção e freios funcionam bem. A suspensão, ela acaba sendo um pouco rígida, normal para picape, não é muito mais rígida ou muito menos rígida do que a média do que a gente encontra no mercado. Eu acho que a suspensão traseira está um pouquinho mais rígida do que poderia ser. Talvez falta aí uma coisa de progressividade, ou talvez posicionamento dos amortecedores mais para fora da longarina para ter um trabalho mais efetivo. Ela dá uma leve quicada, mas tudo isso bastante normal do que a gente já está acostumado a ver nas picapes do mercado. Umas um pouco melhores, outras um pouco piores, nesses conceitos todos que eu passei. Mas o fato é que essa primeira impressão é bastante positiva, confesso que eu gostei. Uma parte da questão da central de infotenimento, comandos de volante, ela lembra muito o GWM Tank 300. E como quem acompanha aí sabe que eu tive uma experiência grande com ele recentemente, então é algo que a gente se familiariza muito rapidamente. Então talvez a primeira coisa a chamar a atenção é que de fato é um carro que agrada, é uma picape que agrada bastante. Inclusive em relação aos comandos, ao jeito que você veste o carro, bloqueio do diferencial traseiro, 4x4 do formato mais tradicional, então 4x2, 4x4 high, 4x4 reduzida real, que a gente ainda não utilizou, mas é bastante interessante. E aqui agora, para contar rapidinho para vocês, a gente acabou de chegar na barragem do Blang. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem, ó. A barragem tá logo aqui e a gente vai passar num trechinho que ela fica alagada. Então tá aqui a fila do comboio do test drive, daqui a pouquinho é a nossa vez de passar. E aí eu viro a câmera de novo para vocês poderem ver. Mas voltando a falar disso, é um lançamento interessante. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre preços para vocês e versões, e vocês vão ver que talvez um dos trunfos para valer a pena conhecer e quem sabe até comprar a GWM Power P30 é justamente a relação custo-benefício. Acho que chega num custo competitivo, com conteúdo de conforto e conveniência e características muito interessantes. Então vale a pena conhecer e certamente vai mexer um pouquinho na dinâmica do mercado. Então daqui a pouquinho eu falo um pouco mais de versões e preços. Vocês já conheceram um pouquinho dela durante a apresentação. E vou esperar aqui, vou enrolar um pouquinho pra gente fazer a passagem da barragem, que é a barragem do Blang. Olha que legal, vocês já começarem a ver. Olha lá, que legal. Então é isso, a gente tá aqui, a barragem em si do nosso lado esquerdo, né? Já dá pra ver direitinho. Água escorrendo pela barragem, porque com certeza a lâmina da água tá no nível da barragem, então ela escorre um pouco aqui. E aí ela tem uma primeira retenção dessa água e depois a água escorre de novo pelo caminho que a gente vai passar, né? Então é muito legal de ver justamente essa barragem, porque ela acaba sendo diferente, né? Então tá aí, ó, barragem do Blang, ó, que legal. Legal de ver, né? Bacana. E vai chegar a nossa vez de passar. Olha lá, tá chegando a nossa vez. Tá chegando a nossa vez. E é isso. Dá uma distanciazinha aqui. Daqui a pouco a gente já entra. E eu vou te enrolando aqui no vídeo, né? E lá vamos nós fazer a nossa travessia. Olha lá, pontezinha, barragem do Blang. Aproveitando que a gente está falando aqui de travessia de água, a capacidade máxima de imersão da Power P30 é de 50 centímetros, 500 milímetros. Não é a maior do mercado,
poderia ser um pouco melhor, mas é o que é a especificação. A geometria off-road, ângulos de entrada, saída e tal, são bem condizentes com o tipo de produto que a gente tem aqui, né? Então é bastante normal toda essa configuração de ângulos de entrada, saída e tudo mais. Pneus de perfil baixo aro 19 para essa versão, a Exclusive, que para uso off-road pode não ser o mais interessante, mas a versão Trail ela já tem pneus aros 18, então para quem for utilizar para off-road exclusivamente, talvez seja uma opção melhor. Então é isso daí. Então, primeiras impressões da picape, lançamento da GWM, a Power P30. E aqui agora para experimentar, estou com tração 4x4 reduzida. E o que dá para ver é que o carro é bastante reduzido, né? Olha lá, ele faz 3.500 RPM para trocar agora de marcha, né? E aí isso sem muita carga no acelerador, que é um padrão de configuração, de calibração, melhor dizendo, que a gente já viu que o Tank 300 também é meio assim também, né? A reduzida é forte. A gente não recebeu esse número, mas com certeza está acima dos 2,5 por 1 a redução aqui. E aí a gente vê que quando ele está em reduzida, o que é normal também em muitos carros, né? Que tem todo o gerenciamento eletrônico de câmbio, que quando está em reduzida, as trocas de marcha acabam acontecendo em giros mais elevados. E faz sentido porque quando você está com a reduzida acionada, normalmente você está num terreno mais difícil, então normalmente também a troca de marchas acaba sendo em giros mais elevados. Precisava ser tão elevado como está sendo aqui? Não, podia ser menos. Podia estar mais atrelado à carga do acelerador, né? Menos acelerador, troco mais rápido. Mais acelerador, ou seja, eu quero mais potência, troco mais alto, né? Normalmente essa indexação, a carga do acelerador faz muito sentido, né? Mas o que dá para ver é que de fato ela tem bastante força, então reduzida é super adequada, super tranquilo. Tem essa questão da calibração, mas isso é muito mais questão de definição de projeto e às vezes você se acostumar, que eu já estou a quase 4.000 RPM e ela ainda não está trocando para a próxima marcha. Agora trocou, acho que 3.800, 3.900. Mas é interessante ver, e você vê que pela voz meio tremida, nós estamos pulando bastante aqui nessas pedras, né? Um terreno bem irregular. Então é um belo teste. E também, embora a gente não tenha pegado um terreno assim tão irregular, também é legal de saber que por enquanto não bateu fundo, não deu fim de curso. No trechinho anterior a gente percebeu que a traseira tem uma certa tendência a quicar, que é normal em picapes. Então está sendo bem agradável aqui conhecer a GWM Power P30. Muito legal mesmo. Tirada reduzida agora. Padrão de quase todos os carros hoje em dia, para não falar todos. Bota o câmbio neutro, volta o seletor para a posição que você quer. No caso aqui estou voltando para 4x4 High 4H. E vamos seguir aqui ainda no test drive. E nesse trecho agora, finalmente a gente pegou um trechinho que dá para desenvolver um pouco mais de velocidade. A gente está andando aqui na faixa dos 60, 70 km por hora. E o comportamento da suspensão, embora ela tenha essa característica um pouco mais durinha, mas é interessante que ela não altera muito, principalmente a traseira, né? Ela não altera muito a trajetória da traseira, a trajetória da picape, nessas irregularidades, né? Pedras, buraquinhos e tal. Então isso é legal, porque ela tá durinha. Já deu para sentir que naquele terreno mais irregular ela tem uma leve tendência a quicar. E aqui andando um pouco mais rápido,
agora aqui na faixa de 50 km por hora, ela mantém bem a trajetória, né? Então a suspensão traseira, você até consegue ver no carro da frente aí, tá vendo? Passou nos buraquinhos e a trajetória do carro não alterou. E com a nossa foi a mesma coisa. Então isso mostra que, apesar de durinha, e normalmente a suspensão traseira das picapes sempre é um pouco mais durinha porque elas são feitas para carregar peso. No caso aqui a gente pode carregar 1.010 quilos no carro, né, a capacidade de carga nele. Então elas são mais duras por conta dessa necessidade, dessa possibilidade de carregar peso. Então normalmente as picapes são um pouco mais duras, e aí vai da calibração do acerto de cada fabricante, o quanto você tem um pouco mais de conforto ou menos de conforto, como as molas quando são de duplo estágio, que aqui na verdade a gente ainda não recebeu essa informação, se a mola traseira tem duplação ou não, o quanto cada estágio está calibrado, ou como elas são calibradas, enfim, isso aí é de cada carro, de cada fabricante. Mas foi muito bom ver que agora quase nos 70 km por hora de novo, e a trajetória se mantém super bem. Muito legal. Muito bom. Seguimos aí no test drive. Bom, então estamos chegando no final do test drive aqui da nova picape do mercado que a GWM traz aqui pro Brasil, e daqui a pouco vai começar a fabricar lá em Iracemápolis, lá no interior de São Paulo. Eles já anunciaram que ela será feita lá. Então essa nova picape da GWM, a Power P30, a verdade é que foi uma grata surpresa. Bem ajeitada, bom conteúdo, tanto de conveniência como de conforto, itens de segurança. Não tem um motor super empolgante, mas altamente ok, assim, correto, honesto, entrega a performance mais do que adequada. Por exemplo, ela tem mais potência, são 14 cavalos a mais do que a Ranger quando tem o motor 2.0, o motor de 4 cilindros. Então assim, ótima relação custo-benefício. Então é isso, você agora vai saber versões e preços, e isso está intimamente ligado com a estratégia da GWM para tentar conquistar um pedaço desse mercado brasileiro de picapes médias. Então veja aí. Bom, e agora que você já viu um pouco do que eu comentei durante o test drive que a gente fez off-road, que foi bem legal, é hora de falar um pouquinho das versões, preços. Então a Power P30 chega em duas versões com 3 cores disponíveis no nosso mercado. E tem uma coisa bastante interessante: se você estiver interessado no carro, vale a pena ficar atento, porque os preços mudam a partir do dia 20 de setembro. Então até o dia 20 de setembro, essa versão que está aqui atrás de mim, que é a Exclusive, por R$240 mil, e a versão abaixo dela, a Trail, por R$220 mil, mas isso só até o dia 20 de setembro. Depois os preços passam para o normal, digamos assim, e aí a Exclusive passa a custar R$260 mil e a Trail passa a custar R$240 mil. Sem dúvida nenhuma, é um bom custo-benefício e vale a pena dar uma olhada, porque a gente tem muitas opções de mercado para picape nesse mercado, melhor dizendo, mas justamente um dos predicados da Power P30 é ter uma ótima relação custo-benefício. E além disso, a GWM vem com uma política nova de garantia de até 10 anos, mas tem algumas condições, e se você estiver interessado é bom consultar, é bom entender como é que funciona. Agradeço você ter assistido e a gente se vê numa próxima.